possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia, palavras de esperança. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está em João 20, de 1 a 10, dando continuidade à nossa reflexão sobre esse assunto tão importante que é a morte, o luto, a vida eterna. E o tema de hoje, como encarar a morte e superar a dor do luto. Espero que eu contribua com você, com sua vida e com tudo que está no seu coração. Esse material que essa semana eu vou usar, boa parte da semana, para trazer esse assunto até vocês, um artigo, na verdade, é o capítulo 10, a 10ª resposta, do livro aí, 10 respostas que vão mudar sua vida, do padre Reginaldo Manzotti. Então, é uma matéria que eu trago deste livro, tá? Como encarar a morte e superar a dor do luto. Acredito que muitas pessoas que me acompanham devem ter esse livro do padre Reginaldo Manzotti. Então, se quiser acompanhar boa parte da reflexão, eu extrairei deste livro, para juntos a gente poder compreender melhor o que ele escreveu, o que a palavra de Deus nos diz, dando aquilo que é próprio da minha forma de compreender os assuntos e trazer até vocês. Espero poder contribuir com cada um nesse dia, nessa semana, com esse assunto que é tão importante ser bem compreendido, para ser bem vivido em nossa vida. E a leitura dele começa já dizendo algo muito interessante. Eu queria que você prestasse atenção. A primeira parte eu vou ler, depois eu vou trazer a meditação do Evangelho, ao qual ele traz como proposta para nós. Se há uma certeza na vida, é a de que nascemos, vivemos e morremos. Justamente por isso a dor do luto é inevitável, principalmente quando amamos a pessoa que partiu. Mas até que ponto podemos temer e sofrer com isso? Sem dúvida, a morte nos assusta, intimida e faz com que constantemente reflitamos sobre a fragilidade da condição humana. Não é rara e nos momentos de perda, especialmente daquelas mais inesperadas, ouvirmos alguém dizer assim: nós não somos nada. O desespero, a melancolia são plenamente justificáveis para quem encara a morte como o fim de tudo. Da mesma forma, se entendemos o último suspiro aqui na Terra como a extinção da identidade de uma pessoa, todos os nossos conceitos e valores universais caem por terra. Tudo é permitido. O filósofo alemão Martin Heidegger reforça essa ideia de que possuímos um começo e um fim quando afirma que o ser humano é um ser que caminha para a morte. E sua angústia resulta da consciência de que um dia tudo irá acabar. As religiões, por sua vez, procuram trazer um sentido, não apenas para a vida, mas também para a morte e o pós-morte. Mais à frente, darei mais detalhes sobre a visão cristã da morte, que basicamente se resume numa palavra: ressurreição. Agora preste atenção, o padre Reginaldo ele traz aqui um artigo curioso para a gente começar a entender alguns pontos importantes sobre esse assunto. Por enquanto, gostaria de, sem desprezar as outras civilizações e religiões, citar a cultura egípcia, que nos traz muitos ensinamentos. Um dos povos mais antigos da história da humanidade, os egípcios, já existiam havia mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Eles tinham uma cultura tão forte e desenvolvida, com progressos notáveis nas artes, na arquitetura e na construção civil, além de algumas ciências, que ainda por muitos anos haverá estudiosos se debruçando sobre seu legado. Para os egípcios, a morte apenas separava o corpo da alma, e a própria
técnica de mumificação dos faraós e outros nobres era um culto à eternidade. Nesse processo, chegavam a retirar o coração e guardá-lo numa ânfora. Ânfora é um vaso de cerâmica, separando-o do sarcófago e da ânfora destinada às vísceras, pois acreditavam que o coração seria pesado numa balança, a qual tinha como contrapeso uma pluma. Caso o coração fosse impuro e, portanto, mais pesado que a pluma, o deus Anubis, retratado pela imagem de um chacal, chacal é um animal que tem o hábito de desenterrar os ossos, o devoraria, impossibilitando-o assim de voltar à vida. Vale a pena procurar o registro desse ritual nos papiros e nas inscrições dos templos egípcios. Se não puder ir até aquele país, é possível encontrar boas reproduções na internet. Outro aspecto interessante eram as máscaras feitas para os mortos, às vezes de ouro, quando se tratava dos faraós, ou de outro material para os cidadãos comuns. Na verdade, elas haviam sido criadas para atender a uma crença de que o espírito da pessoa morta, ao regressar, conseguiria reconhecer por meio da máscara o corpo a ser reanimado. Movido por minha curiosidade de conhecer mais a fundo essa cultura apaixonante, certa vez, diante de um especialista em civilização egípcia, conhecido como egiptologista, perguntei a ele o que levou essa civilização a praticamente desaparecer. Com muita paciência e autoridade no assunto, o estudioso mencionou diversos motivos. Algo, porém, me marcou e quero partilhar com você. Segundo ele, um dos aspectos foi o não cumprimento da promessa de que os faraós, tidos como filhos diretos dos deuses, um dia voltariam do mundo dos mortos. Não é à toa que na porta dos templos e nas necrópolis são os vales onde são sepultados os reis, rainhas, príncipes e princesas egípcias. Esculpia-se a figura do morto no auge de sua juventude e beleza, sempre com a perna correspondente ao lado do coração para a frente, como quem está chegando. A não realização da ressurreição, portanto, acabou minando a cultura e a religião egípcias e levou à sua extinção. Conto isso para dar peso à palavra de São Paulo quando afirma que se Cristo houvesse terminado na cruz, vã seria a nossa fé. Mas o sepulcro está vazio, que é o que nós vamos ler daqui a pouquinho em João 20, de 1 a 10. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Salvador ressuscitou. Jesus venceu a morte e nos abriu as portas da eternidade. Portas essas abertas pela chave, cujo portador é o próprio Cristo Jesus. Então, o ponto de partida para encararmos a morte é, portanto, justamente o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que já a venceu. A fé em sua ressurreição e na continuidade da vida após a morte é fundamental, tanto para a nossa própria existência de finitude, quanto para vivermos o luto de quem já foi. Irmãos, é interessante quando esse livro do Padre Reginaldo traz para nós essa reflexão sobre essa crença egípcia, que mostra para nós que essa realidade que muitos pensam, que é o que ele quis trazer nesse exemplo, foi de que os egípcios achavam que depois de um tempo que a pessoa havia morrido, ela voltaria. Então, com o passar do tempo, tudo isso foi confirmado que não é verdade, porque a prova disso era o próprio povo egípcio, Eles aguardavam que eles voltariam naqueles corpos, Por isso que guardavam, faziam as múmias, Colocavam a máscara para quando o espírito visse, aquilo ali sou eu, vou voltar para lá de novo, Mas não deu, Não foi isso, não é isso que acontece. Então eu trago de uma forma mais reverente para compreender algo que é tão sério, que é muito grande.
que é muito importante ser compreendido. Então, aí no final, o próprio Padre Reginaldo vai explicar para nós nessa primeira parte, porque essa meditação dele vai continuar, eu vou continuar usando ela a partir de amanhã. Ele deixa bem claro que o que nós vamos meditar e refletir é sobre a ressurreição de Cristo. E aí, então, ele traz como proposta essa leitura de João 20, que eu convido você a rezar comigo agora. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia em que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante nós observarmos todo o contexto da Sagrada Escritura. E aqui, João deixa muito claro que os discípulos ainda não haviam entendido, não haviam compreendido. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Isso ainda era tudo muito um mistério, porque era algo que se havia como anúncio na palavra, o próprio Cristo já havia anunciado. Mas o que é isso, Jesus? Ressuscitar dos mortos, vencer a morte. Como é isso? Como será isso? E aquilo então era algo que ainda estavam vivendo o luto, a tristeza, a dor de terem visto o seu Senhor ser esmagado pela cruz, pelas chicotadas, bofetadas, cusparadas. Quanta humilhação eles viram Cristo passar. Então, para eles, colocar Jesus ali no sepulcro era o fim de tudo. Mas aí eu fico lembrando da palavra que eu trouxe na sexta-feira, Eles viram Jesus trazer Lázaro à vida. Será que até aí ainda estava difícil de entender que esse Senhor é o Deus de todas as coisas? O Deus do impossível? Se Jesus deixou bem claro, olha, eu vou para o Pai, vou preparar a morada, vou para o Pai, vou enviar o Espírito Santo para Ele dar a vocês força. Vai chegar um momento que vocês também vão partir. Tem até aquela discussão dos apóstolos, quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus no céu? E mesmo assim ainda não estavam compreendendo que aquilo tudo era um ensinamento de Cristo, falando que, olha, a vida de vocês, a minha, a nossa vida não vai se encerrar aqui. Por isso façam de tudo para viverem bem aqui nessa terra, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo, para que no momento oportuno, na hora certa, vocês alcancem a salvação, a vida eterna, que é exatamente isso que o Senhor está nos propondo através dessa leitura. O sepulcro está vazio, irmãos. O Senhor ressuscitou e depois há também a sua ascensão. Claro que nós, simples mortais, vamos dizer assim, quando nós morremos, nosso corpo voltará ao pó. O que a nossa fé nos traz como proposta e como certeza
é a ressurreição. A nossa alma, essa sim voltará para Deus, irá para o céu, irá para o definitivo. Lembra da leitura que eu trouxe também de 1 Coríntios? Aqui, enquanto nós habitamos nessa tenda, é sofrimento, é dor. Mas o dia que essa tenda se desfazer, nós receberemos uma casa, uma morada, construída pelas mãos do próprio Deus. A proposta da meditação é como encarar a morte e superar a dor do luto. É confiar sempre na misericórdia de Deus e acreditar na ressurreição. Acreditar que a vida continua no céu junto a Deus na eternidade. Isso não é enganação, não. É o que a nossa fé católica nos ensina. Se você que está me acompanhando não é católico, se a religião, se aquilo que você vive de espiritualidades ensina algo diferente, nós vamos respeitar aquilo que aí é ensinado. Mas como católico, eu preciso pregar e trazer a verdade revelada pela fé que eu vivo e acredito. Então, por isso que um católico não pode sair por aí falando asneira, dizendo, não, nessa terra aqui morreu, acabou. Morreu, acabou o físico, o corpo. Mas nós precisamos entender que nós não somos só físico. Então, um dia, aquilo que é transitório, que é o nosso físico, realmente vai acabar. E aí que é o difícil, porque nós nos acostumamos, nós amamos esse físico, nós amamos essa vida, nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Então é por isso que é tão difícil superar a dor da perda, a dor da morte. É tão difícil encarar de frente o luto, não é verdade? É muito difícil, gente, não é fácil. Mas é contando sempre com Deus e com a força que vem do alto, que é o Espírito Santo. Essa será a única forma de nós conseguirmos suportar a dor. Você não viu aí que a palavra conta para nós que João e Pedro saíram correndo para confirmar aquela informação de Maria Madalena, que o sepulcro estava vazio? E ainda, se nós continuarmos a leitura, nós vamos entender que eles ainda tinham achado que tinha roubado o corpo. Não tinham entendido, até que de repente aí no capítulo 20, logo à frente, eles estão reunidos em um lugar e de repente Jesus se coloca no meio deles. A paz esteja convosco, a paz do ressuscitado, a paz daquele que venceu a morte, a paz daquele que decretou o fim da morte, o fim da morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e abriu para nós as portas do céu e da eternidade. Meu Deus, isso é lindo demais, gente. Saber que é isso que a nossa fé nos ensina. O nosso Senhor venceu o mal, o nosso Senhor venceu a morte, o nosso Senhor venceu tudo e nos abriu as portas do céu e da eternidade. É claro que saudade é algo que você deve ter muito forte no teu coração, daqueles queridos e queridas que já partiram. E essa saudade vai só aumentar, viu? Mas dor, desespero, não. Você crê na ressurreição, você confia em Deus. E é nisso que você deve ancorar a tua fé. E nunca, jamais se desesperar. Porque o nosso Deus venceu a morte, venceu o mal e nos abriu as portas da eternidade. Senhor, visita todos os corações enlutados nesse dia. Só o Senhor pode dar o consolo. Só o Senhor pode dar a esses corações a esperança do definitivo e da eternidade. Por isso nós nos colocamos na sua presença nessa manhã, louvando a vós pela vossa vitória sobre a morte, sobre o mal e sobre a certeza da ressurreição e da vida eterna.
Pedimos ao Senhor que sobre nós derrame o teu Espírito Santo, para que ele nos fortaleça, para que ele nos dê a graça de sermos fortes diante da morte, diante do luto e diante da dor. Que nós possamos, ó Deus Pai de amor e de bondade, fortalecidos pelo teu Espírito Santo, erguer a nossa cabeça, criar em nosso coração a expectativa, a esperança e a certeza do céu e da vida eterna. Que eu nunca duvide do seu amor, da sua misericórdia e do seu poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor derrame sobre nós tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos sede santos, como Deus é santo. Até amanhã.